Um bom dia, uma boa tarde a todos, boa noite. Eu não sei que hora que vocês verão esse vídeo, mas estamos aqui, né? Eu sou o Patrick, coordenador da Pastoral Vocacional da Paróquia Nossa Senhora da Candelária. Hoje tenho o prazer de entrevistar o nosso pároco, querido Padre Felipe. Temos aí o nosso domingo para comemorar, né? Celebrar esse grande dia que é o dia do sacerdote, o dia do padre. E nada mais importante do que a gente utilizar os exemplos da escolha do Padre Felipe, né, do que ele fez no percurso vocacional dele, para que a nossa juventude também possa se espelhar nesse grande exemplo que nós temos. Então, a sua bênção, Padre Felipe. Deus abençoe e guarde, Patrick, e a todos vocês que visualizam esse vídeo, que a gente partilha com muita esperança, pedindo que Deus toque no coração de cada um de nós para reavivar sempre a força do chamado que Ele tem para a nossa vida. Amém. Então, Padre Felipe, eu gostaria de começar com uma pergunta, né, que durante essa semana nós colhemos algumas perguntas dentre os jovens, né, e a pergunta que foi número 1 aqui é quando e com qual idade que o senhor conseguiu receber esse chamado, né, conseguiu ouvir a voz desse chamado para a vocação sacerdotal, né? A gente sabe que não é algo tão fácil, mas que tem um momento específico que nós temos um chamado, né? Após o chamado à santidade que a gente recebe de maneira bonita no dia do Santo Batismo, eu consegui perceber a dimensão do chamado vocacional ao longo da minha adolescência, na vivência na minha comunidade de origem. Minha comunidade de origem é uma comunidade muito pequena da paróquia São José, em Mauá, comunidade Sagrada Família no Jardim Anchieta. Eu fui criado na rua dessa capela, lá vivem meus familiares, meus pais, e como todo jovem, não é? Quando menino fui coroinha, mas como todo jovem, participava do grupo de jovens, fiz crisma, ajudava na comunidade. Comunidades pequenas na periferia, tudo que é trabalho proposto, todo mundo acaba abraçando junto para fazer acontecer, né? Diferente de uma paróquia estruturada ou uma comunidade com vários agentes pastorais. E foi ali, na vivência com o nosso pároco da época, o padre José Ailton Teixeira, que hoje é vigário paroquial na Matriz da Imaculada em Mauá, que ele estimulava os jovens, os garotos, a pensar na vocação sacerdotal. Ele dava um testemunho sacerdotal muito bonito, muito simples, de um homem inserido no meio do povo, na comunidade, um servidor, sempre muito atento com a gente, muito rígido. Às vezes a gente participava do grupo de jovens ou de alguma atuação, tinha muito idealismo, e eu falo que ele, com autoridade de pai, trazia a gente de volta para a realidade, mas ele demonstrava, assim, muito amor. Ele demonstra até hoje muito amor, muita profundidade pelo sacerdócio. E o mês vocacional era muito celebrado na comunidade. Ele trazia religiosos, religiosas, haviam missões vocacionais. Eu lembro muito dos padres claretianos, dentre eles lá o padre Janivaldo, que é um padre também cuja origem lá em Mauá, de uma comunidade próxima da minha casa, vizinha, das Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, que vinham fazer também semana vocacional com as meninas. E ele tinha um amor muito grande pela vocação, celebrando no primeiro sábado do mês, o chamado Sábado do Sacerdote. Ali ele reuniu os jovens, os coroinhas nessa missa, depois conversava com a gente, algo muito chamativo, muito simples, mas muito chamativo, e começou a surgir aquela interrogação, por que não? Eu tinha em torno de 14, 15 anos, foi na época que eu fui crismado, não é? E um colega meu sentia o chamado vocacional e queria fazer encontros vocacionais com os padres claretianos em São Paulo e não queria ir sozinho. No fim, agora hoje ele é casado, um pai de família, e daí me chamou para ir de companhia, e daí Deus foi falando devagar, até o ponto que eu tive coragem de dizer para o padre que queria ser padre, que disse para os meus pais que queria ser padre. Eu, muito logo, com 16, 17 anos, fiz a pastoral vocacional e fui aceito no seminário da Diocese por Dom Décio Pereira assim que eu terminei o ensino médio. Então, foi um processo bonito após a crisma e no envolvimento da vida da comunidade, com a juventude, com a realidade pastoral.
Processo muito bonito mesmo, padre. Eu acho interessante que os nossos ouvintes entendam também, né, que muitas vezes esse chamado ele ocorre por pequenos atos e às vezes a gente com medo, né, assim como aquele amigo que me chamou, mas eu vou fazer acompanhamento vocacional, mas eu não quero ser padre, eu não... E na verdade nós nos damos esse espaço para que a gente possa ouvir a voz do Senhor. Então, eu achei muito legal essa passagem que você comentou sobre o momento da escuta do chamado, que é o batismo, que todos nós somos chamados naquele momento, e o amadurecimento ao longo do percurso comunitário, junto com a sua comunidade, né? Que é um dos detalhes mais importantes, até mesmo no percurso para que a gente construa um projeto de vida também, né? E foi ao longo da caminhada da comunidade, vendo a importância do ministério do padre na vida da comunidade, que eu comecei a sentir por que não, por que não, por que não. E foi muito assim bonito, porque a partir do momento que eu manifestei o desejo, então isso se tornou uma torcida da comunidade jovem, da minha família. Meus pais, com muita simplicidade, se sentiram surpresos, mas apoiaram tudo que era possível. Meus pais, minha avó, meus familiares, e também o apoio do padre com paternidade, mas sempre mostrando que essa decisão ela devia ser minha. Então, que eu devia estar muito confortável diante de Deus em dizer sim. E daí o processo de formação depois foi se encarregando de amadurecer esse chamado inicial, né? Aí já tem uma outra pergunta que você acabou respondendo, né? Como foi a reação da sua família? Eu acho que é uma pergunta bem crítica, porque nós temos várias situações, né? Famílias que não aceitam, famílias que passam o tempo inteiro, enquanto o garoto está no seminário, renegando e pedindo para que ele volte, mas no seu caso, pelo jeito, foi diferente, né? Na minha experiência de jovem, as minhas amizades todas eram da comunidade. Os pontos de encontro que nós tínhamos eram as casas dos nossos pais. A gente se encontrava de sábado à noite, depois do grupo de jovens, ia para a casa de alguém tomar café, ia tocar violão, ia cantar alguma coisa. Era sempre aquela turma, a mesma turma na escola, a mesma turma na igreja, tanto que a gente tem contato até hoje, já a maioria casados, pais, mães de família, mas a gente, mesmo com a correria da missão, mantém. Então foi se tornando algo assim muito envolvente. Quando eu falei com meu pai e com a minha mãe, foi aquela surpresa, mas também foi aquele incentivo. Os meus pais nos educaram, a minha irmã e a mim, de uma forma que nós deveríamos ser felizes. E o apoio deles era para nossa felicidade, desde que fosse na verdade, desde que fosse algo que fizesse crescer na justiça, na solidariedade. Então, quando eu falei do meu desejo de fazer o discernimento no seminário, os meus pais foram muito propositivos. É lógico que eu vejo que, principalmente no meu pai, tinha aquilo, mas eu não vou ser avô, né? Eu pensei que ia casar, que ia ter filhos, mas não foi algo pesado, pelo contrário, eu vi muito a emoção deles quando eu fui enviado para o seminário, e sempre essa parceria muito grande, tanto deles como da minha irmã. A minha família, assim, mais próxima, é uma família pequena, uma família católica, não digo assim, atualmente, assim, ativamente ligada à comunidade, mas uma família que me deu valores e que me incentivou no meu caminho. Muito bom. Então, é um percurso que tem a participação da família, né? As vocações nascem na família também, né? Muito importante observar, né? O discurso do padre traz também esse caráter comunitário e familiar, né? Seja o jovem Felipe na casa dos amigos, o jovem Felipe dentro da sua casa, a importância do grupo de oração, do ciclo de jovens que todos tinham o mesmo convívio, tudo isso também cria um ambiente muito propício, né? Para que haja esse amadurecimento vocacional, padre. Então, eu acho que... Foi se tornando natural, foi se tornando Sim. natural. Eu não falo que foi... Deus usou do natural para mostrar o chamado sobrenatural. Então, Deus foi falando em todas essas situações. Sou muito grato por isso. Belíssimas palavras, padre. Uma outra pergunta que... Essa eu acho que já envolve pessoas que estão, né, no percurso vocacional, estão nessa decisão de ir ficar na diocese ou se tornar um consagrado religioso, né? Então, como foi esse amadurecimento? Como foi essa escolha? A diocese deu espaço e você acabou
indo atrás do trabalho vocacional da diocese, além dos claretianos, né, que você disse que participou também. Como que foi essa escolha? Porque também não é um momento fácil, né? Então, no meu percurso como jovem, por que nós fomos lá nos padres claretianos primeiro fazer alguns encontros? Pela força do padre missionário que a gente conhecia, não é porque conhecia um carisma específico, né? E daí fizemos esses encontros, mas quando fomos falar com o nosso pároco, ele, como padre diocesano, nos encaminhou para a pastoral vocacional da diocese e ali eu me vi. Não é porque foi feito um discernimento em torno do carisma. 20 anos atrás, quase já, nós não tínhamos essa dimensão, essa integração de internet, de comunicação, como nós temos hoje, de conhecer, né? Então foi uma coisa muito direta, assim, como eu cresci numa paróquia de padres diocesanos, naturalmente, querendo ser como eles, e a experiência de padre que eu tinha próxima era a vivência dos padres que eu conheci, né? Então, naturalmente, fui encaminhado para o seminário da diocese, e é lógico que ao longo do caminho a vocação diocesana foi amadurecendo, e a experiência de amor pela diocese e a identificação com o caminhar da diocese foi tomando sentido. Nesse ponto, o acompanhamento dos reitores e também do bispo, do Dom Nelson, na época, principalmente, foi muito forte para essa tomada de decisão, para esse amadurecimento de decisão. Então, apenas uma curiosidade, né? O professor Felipe, também, que está aqui conosco, padre Felipe, professor Felipe, também dedicou esse espaço, esse amor que ele comenta à diocese, que ele descobriu já no amadurecimento vocacional, na sua tese de doutorado, que está em conclusão, na sua dissertação de mestrado que foi concluída. Então, há um trabalho, né, que foi muito além também do trabalho comunitário, e sim também acadêmico, né? A partir do momento da publicação da sua dissertação, nós temos um momento de contexto histórico da nossa diocese também, que eu acho que é um momento muito marcante para nós também, né? Que não existia ainda, né? Exato. E daí a história da diocese vai entrelaçando com a história das nossas vidas, né? Acho que pelo batismo a gente se descobre protagonista e servidor. E daí a gente vai se sentindo parte desse corpo, né? Quando a gente fala diocese, a gente não fala somente o aspecto institucional, mas tudo aquilo que a gente carrega de experiência de fé, de experiência de amor, de experiência comunitária. E foi justamente porque a igreja é parte integrante da minha vida, da minha história vocacional, que eu decidi, de fato, estudar pela diocese. E a vocação ao magistério foi um sonho desde menino de querer ser professor. Eu sempre gostei muito de estudar, e Deus, no fim, me deu essa possibilidade de também exercer a missão do ensinar através do magistério. Então, é uma experiência assim de gratidão e das surpresas de Deus que foram acontecendo naturalmente ao longo da vida. Eu falo, eu dei o meu sim, e Deus mostrou tudo aquilo que eu posso fazer para viver esse sim. Então, é sempre nessa dinâmica. O sim inicial, ele foi amadurecendo ao longo do caminho, com a experiência humana, com a experiência com o povo e com a experiência de Jesus, que é sempre muito forte, né? A experiência de Jesus é sempre muito forte. Eu acho importante destacar, o primeiro sim, ele sempre vai dar uma sequência de outros que, de coração aberto, com muito amor, o Senhor vai dando essa luz para que nós possamos aceitar e trilhar os caminhos que Ele tem planejado para nós, né? É isso mesmo. Uma outra pergunta, padre, que essa é bem característica de quem já decidiu trabalhar dentro de vocações que sejam religiosas, né? Envolve o carisma, né? Como dialogar com carisma, né? Conhecendo o fundador, trabalhando em acompanhamentos vocacionais, né? A gente sabe que o senhor é um padre diocesano, mas como nós podemos orientar também esses jovens que, por vezes, acabam perdidos também na dimensão imensa de carismas que existem em diversas instituições religiosas, né? Primeiro, a gente precisa conhecer a pessoa. Que é necessário, primeiro, por parte da gente, enquanto candidato, ouvir bastante a voz do coração, ver o caminho que está fazendo e apresentar isso para a igreja com total abertura. Porque o processo de discernimento vocacional ele é conjunto, ele não é só do candidato, mas ele é também da igreja.
O percurso que a gente faz com que a igreja reconheça se nós temos condições ou não, se de fato é uma decisão da parte de Deus para nós podermos assumir um novo compromisso de vida. Então, a docilidade ao trabalho da igreja. E o conhecimento do carisma, ele nasce pela oração, pela devoção, pela leitura, também tem que passa pela inteligência, passa pela vontade, passa pela liberdade, passa pela espiritualidade. São pilares. São pilares. Uma casa, para ser construída, ela tem que ter fundamentos. Então, a gente sempre vai trabalhar a dimensão vocacional em torno desses fundamentos. E o primeiro tem que ser o diálogo, né? A abertura de cada candidato. E é importante o que o senhor fala, padre, porque também é aplicável embora a gente esteja celebrando esse dia do padre, as meninas que queiram também as vocações religiosas também têm que viver esse mesmo processo que o senhor acaba de comentar. Sim. Na verdade, todos nós, seja para o sacerdócio ministerial, seja para a vida religiosa consagrada, seja para a vida matrimonial. Então, nós precisamos sempre entrar nessa dinâmica do discernimento, com base no diálogo e na oração. Então, uma outra pergunta baseada nesse discernimento, né? Todo jovem tem aquela pessoa, aquele leigo que se aproxima mais, né? Geralmente são ou busca orientadores vocacionais, ou geralmente é o casal vocacional que cuida desse trabalho na paróquia, né? Deve ter sido isso também na sua época. Mas que conselho que o senhor dá a essas pessoas que ainda não se abriram, né? Eu tenho vergonha de chegar no senhor, que é o padre, tenho vergonha de falar com outro padre. Como tentar se aproximar esses jovens que têm medo e que ainda não se abriram, né? Você tem que pedir a Deus um olhar para uma pessoa que te faça crescer. São relações de confiança. E nem, por exemplo, eu não tive medo de ir falar com o meu pároco de origem, com o padre José, justamente porque ou era ele. Todos nós éramos muito meninos, né? Nosso grupo de jovens era 14, 15, 16 anos, estava todo mundo indeciso sobre que caminho tomar, né? E o padre guiou com sabedoria. Mas hoje a gente tem que procurar uma referência sadia. E como que a gente identifica uma referência sadia? Não por aquilo que ela fala, mas por aquilo que ela vive. Você quer dar credibilidade a uma pessoa? Olhe para a vida dela e não para o discurso. A vida dela vai dizer muito mais. E vai estabelecer relações de confiança. Então, Deus também vai mostrar para aquele que reza, pedindo para Deus que mostre a sua vocação, ele vai mostrar os meios para você poder assumir esse caminho. Eu sempre acredito nisso. Docilidade. E Deus vai mostrando. E esses caminhos, eles nem sempre são fáceis, né? Então, ouvir a voz, estar de olho também nas práticas, eu acho que o exemplo fala mais que 1000 palavras. Não sei se estou certo, padre. Exatamente, é aquela experiência que Jesus fala, né? Toma a sua cruz e me siga, né? Mas sempre com o horizonte de esperança, na certeza de que Deus quer o melhor para cada um de nós. Que Deus mais deseja para todos nós, seus filhos e filhas, que sejamos plenamente felizes. Muito bem, padre. Esse momento também que estamos vivendo da pandemia, né? Ele acabou despertando também algumas dúvidas com relação ao trabalho do padre, né? O trabalho do padre no momento de isolamento. Estamos vendo que o senhor está trabalhando dioturnamente, celebrando missas todo dia, nossa paróquia não parou. Mas e em dias normais, né? Qual que é o segunda a sexta do padre? Porque a gente sabe que o sábado e domingo é recheado de eventos, além das missas, um monte de eventos. Mas em tempos normais, como funciona o segunda a sexta do padre? Não lembrando que você também tem as suas tarefas como professor, né? Mas especificamente o padre, ele acorda de manhã, o que ele faz? Qual que é a tarefa dele, né? Eu levanto de manhã, então a primeira coisa, faço a minha oração da manhã na liturgia das horas, né? A liturgia da igreja. Aprofundo a questão da palavra de Deus. Agora, a gente permanentemente vai querer ter esse contato via redes sociais, celebra a Eucaristia, estudo, preparo aulas, cuido da igreja, atendo as pessoas, visito os doentes. Então, cada dia tem um programa de oração e de trabalho, mas esse dia é preenchido de acordo com as necessidades da comunidade. Tanto que
a gente tem que ter essa disposição para dedicação integral. Porque, de repente, você programou o seu dia, acontecem coisas totalmente diferentes e você vai ter que estar ali disponível. E daí você vai ter que lembrar sempre do sim que você deu. Mesmo quando você está cansado, está abatido, tem que pensar, opa, o que eu prometi naquele dia feliz e naquele dia sagrado? Sim. E programar. Você sempre tem uma estrutura de dia. Oração da manhã, leitura, atendimento, parte administrativa, a missa, mas o dia é sempre surpreendido. Principalmente hoje que a comunicação está muito mais direta, a gente tem que estar disposto a respirar fundo e enfrentar os desafios. Tem razão, padre. E a pandemia, ela acabou deixando esse legado também, né? Embora todas as mortes, toda a tragédia que estamos vivendo, mas estamos aprendendo também, né? Aprendendo dentro desses Muito meios triste, digitais. Muito diante triste. da insensibilidade de muitas pessoas que não enxergam que um país com 91 mil mortos já praticamente, e com tantas necessidades, tanta precariedade, não enxerga a importância do acolher e do cuidar. Isso daí seria até tema para outra coisa. Mas nós temos que assumir essa postura como vocacionados de nos colocar à disposição, ouvindo a voz de Deus em todas essas dimensões da vida que a gente pode cuidar, pode preservar, não pensando em si somente. Aliás, não colocando a si mesmo em primeiro lugar, mas colocando o bem do outro. Um vocacionado, ele sempre vai olhar para o bem maior. Um consagrado sempre tem que ter um olhar para o bem maior. E eu digo, sou feliz? Sou muito feliz. Sou desafiado? Sou muito desafiado. Tem interrogações humanas, como todos têm, mas sou muito feliz com aquilo que Deus vai realizando em mim através da minha vocação. Então, é um testemunho muito bonito, né? Então, eu vejo que a pandemia, ela tirou o padre de cena presencialmente, mas apenas colocou ele em outro patamar, que aí ele fica mais próximo de nós também no vídeo, né? Nas lives e tudo mais. Mas o que é interessante, né? Que eu percebi nesse discurso do padre, além, tanto sendo um sacerdote da diocese ou um religioso, né? Aí o religioso ele vai ter um pouco mais de tarefas ainda dentro da própria comunidade. Então, além de tudo isso que o senhor comentou das tarefas com o povo, a comunidade também demanda um tempo, né? Assim como é dentro do seminário, que aliás é a próxima pergunta, né? Como funciona o dia a dia do seminário? Essa pergunta ela é bem, eu vejo um tom de bastante medo, ao mesmo tempo ansiedade. Nossa, será que o seminário eles vão fechar as portas e não vão deixar a gente sair nunca mais? E eu vou ficar chorando com saudade da minha filha, da minha família, aliás, né? Como que funciona esse processo de entrar, né? Eu sei que tem o primeiro ano não é igual ao último, mas tem uma dimensão pastoral lá dentro, né? O nosso seminário diocesano é composto de 3 casas de formação. A casa de formação do propedêutico, ali junto à paróquia Santa Maria Gorete, em Tinga, a casa de formação filosófica no Parque 7 de Setembro, no município de Adema, próximo à paróquia Cristo Rei, e a casa de formação teológica na Avenida Tibiriçá, ali na Vila Homero Tom, próximo à paróquia Nossa Senhora das Graças, em Santo André. São 3 etapas distintas, que é o processo de formação do candidato. 1 ano de propedêutico, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, mais 1 ano de pastoral vocacional. Em cada período, vão preparando a gente para a vida comunitária, mas também depois para as responsabilidades no exercício do pastoreio. Qual que é a linha geral? Oração, estudo e disponibilidade. O seminário é marcado por isso. Oração, aprofundar a união com Deus. Isso é fundamental. Nos sacramentos, na palavra, na unidade com a igreja. Estudo, dedicar-se nessa formação inicial, que depois vira formação permanente, né? Mas nessa formação inicial, nos estudos fundamentais da filosofia, da teologia, da história da igreja, da doutrina, é muito importante. E a disponibilidade, o serviço dentro da comunidade seminarística, o serviço pastoral, conhecimento das realidades das comunidades da diocese, das urgências do povo de Deus, conduzidos pelos formadores, pelo bispo da diocese, né? E conduzido em tudo pela ação de Deus. Em tudo a gente tem que enxergar a ação de Deus
perspectiva da graça, da misericórdia de Deus que nos acompanha, né? Então, oração, estudo e disponibilidade é característica do seminário. Você vai ter contato com a sua família? Obviamente, você não vai viver recluso, trancado, mas você vai ter que ter essa disponibilidade para poder dizer o seu sim mais adiante. Se você não trabalhar tudo isso com liberdade, depois você vira dependente das situações, das pessoas, e daí fica difícil responder aos apelos que Jesus vai fazendo ao longo do caminho. Muito obrigado, padre. É uma questão que assusta, mas agora, ouvindo o senhor, eu acho que todos vão entender que a questão de estar no seminário, a preocupação, ela vai muito mais além do eu, né? Aliás, essa, eu acho que a maior dimensão da vocação sacerdotal é você se disponibilizar. Que o nosso bem, a gente vai descobrindo que o nosso bem é o bem da igreja, é o bem da comunidade. Vai ampliando horizontes. E aí eu acredito que chega os últimos anos, você já nem lembra, puxa vida, eu vou visitar minha família, tenho saudade, mas não é mais a sua prioridade. Eu acredito que é um amadurecimento, né? É uma prioridade amadurecida, onde você também deseja integrar a sua família, a sua vocação. A sua família, ela não está fora da sua vocação. Pelo contrário, ela vai integrar e ela vai incentivar, porque vai ver a sua felicidade. Eu vejo os meus pais, os meus familiares, entendem a minha vocação e eles fazem parte desse processo para que eu seja plenamente de Deus e plenamente realizado. É muito bonito, mas isso vai depender da disponibilidade do candidato. É a nossa disponibilidade que vai gerando disponibilidades em todos aqueles que nos circundam. Então fica a palavra aí, disponibilidade, né? Se dispor, se despojar, né? O pensar no outro, eu acho que é um combustível muito legal, né? Para a gente colocar também nesse momento de discernimento vocacional, né? Quando você pensa no outro, você acaba esquecendo de si e pensando nas prioridades do reino também. Isso mesmo. Então, padre, como última pergunta, né? Para a gente não sabemos que a rotina do padre, já falamos em uma das perguntas, mas ele está falando conosco e daqui a pouco já tem uma outra reunião e assim por diante. Esse é o chamado, né? Então, para não deixar mais tempo perdido aqui também, para que você possa atender outros paroquianos, né? Equalizar, né? Vamos para a última pergunta, né? O que o senhor acha que pode ser um percurso vocacional para a nossa cidade, né? Enquanto São Caetano, né? Esse vídeo vai ser visto por outros jovens também, mas até dentro da diocese, São Caetano não manda candidatos há um tempinho, né? Então, o que será que a gente pode fazer para que essa cidade comece também, assim como São Bernardo, como Santo André vem fazendo, a despertar esse chamado enquanto paróquias, né? Enquanto comunidades que acolhem os jovens, né? Que ambiente que nós precisamos criar para que a gente volte a ter uma dimensão vocacional também em todos os trabalhos pastorais, né? Bom, São Caetano tem potencial muito grande, porque tem comunidades de jovens pujantes em todas as 11 paróquias. Juventude marca presença na cidade. Então, o primeiro caminho é a integração. Conhecer essa realidade, os grupos de jovens se integrarem, dialogarem, conviverem, principalmente nesse tempo de pandemia, é importante talvez fazer iniciativas conjuntas para que possam se ver, para que possam se conhecer. A amizade entre a juventude vai ser muito importante. Segundo, conscientizar via pastoral familiar. Se não houver uma pastoral familiar que pensa no todo vocacional, é muito complicado da gente criar esse chão missionário. E a terceira coisa, a oração pelas vocações. Nós precisamos estimular a oração pelas vocações. Nós sabemos que nesse tempo de pandemia, nós vivemos muitas dificuldades para encontros, para formações, mas por que os grupos de jovens não criam um dia de oração pelas vocações, um momento de oração pelas vocações, colocando aí cada jovem à disposição do Senhor e pedindo que o Senhor ilumine toda a igreja nesse caminho vocacional? Então, acho que esse mútuo conhecimento, esse diálogo e esse esforço de caminhar juntos na oração e na missão vai despertar muita juventude aqui em São Caetano para as mais diversas vocações. Muito obrigado, padre. Acho que essa última pergunta acaba sendo uma dimensão pastoral também para toda a cidade, né? Já que o padre Felipe também é o coordenador diocesano, né? Da nossa área pastoral de São Caetano, também para as vocações. Então, no mais, né, o que eu puder me disponibilizar também como coordenador, junto com a minha esposa Thalita, com a Giovana, com a Fernanda, com a Gabi Causa, que trabalham conosco, estaremos sempre à disposição também.
Alguma mensagem final, padre, que o senhor queira deixar para nós antes da sua bênção? A minha mensagem final agora, cuidem-se. Hoje nós recebemos uma mensagem triste que um seminarista de 20 anos da Arquidiocese de Natal, sem nenhuma comorbidade, foi vítima da Covid-19. Às vezes a gente pensa porque é jovem, porque tem boa saúde, que estamos livres. Não estamos. A doença é muito agressiva. Cuidem também daqueles que rodeiam vocês. Tenham sempre uma palavra de amor, uma palavra de esperança. O cristão deve portar um otimismo, uma mensagem de carinho, um sorriso de alegria. E deixemo-nos ser conduzidos por Jesus, que diz a todos nós: vem e segue-me. É a minha mensagem. E agora eu desejo a bênção de Deus para todos vocês de todo o coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de todos os vocacionados, deixa sobre todos vós a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado. Muito obrigado, Padre Felipe. Obrigado a todos e fiquem com Deus aí. Um ótimo domingo. Até logo, até a próxima, né, Padre? Esperamos gravar mais vídeos aí para esse pessoal curtir um pouco. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.